Olá pessoal, vamos à nossa segunda semana de trabalho, onde a gente vai ter como objetivo compreender os elementos básicos de um documento HTML, de um documento XHTML, entender qual que é a diferença de um documento HTML e HTML5, além de realizar uma prática de como realizar a validação de um documento que a gente vai desenvolver no site da W3C. Para isso, vocês vão ter que ler a apostila nos capítulos 4, 5 e 6 até a página 49. Então, o capítulo 6 ele não é para vocês desenvolver as atividades propostas nele até o final. Assistirem os materiais complementares, que vocês vão ver que no nosso ambiente tem uma série de vídeos aí da XTI sobre desenvolvimento, sobre estrutura básica de desenvolvimento de documentos HTML, XHTML. E vocês vão ter que participar dos nossos fóruns de discussão. Além dos vídeos propostos sobre o desenvolvimento básico de um documento XHTML, também é apresentado aqui para vocês poderem ler um documento oficial da W3C sobre o HTML5, que fala um pouco sobre o que é o HTML5, por que ele surgiu, além também de ser colocado aqui como referência um documento do site do eMaster que mostra a estrutura básica de um documento HTML5, para que vocês possam comparar com a estrutura existente de um documento XHTML. O que vocês vão ter diferente essa semana para poder fazer vai ser uma atividade prática que ela está proposta aqui. Então, vocês vão desenvolver uma página, um documento XHTML e ou HTML5 que seja baseado no modelo que é apresentado aqui em nosso ambiente. O intuito é que vocês desenvolvam um documento utilizando algumas tags básicas, como tag de título, H1, H2, tags de parágrafo, tags de utilização de lista ordenada ou não ordenada, além de criar alguns links dentro desse documento. Então essa vai ser uma atividade prática. Além de ter um questionário apresentando algumas questões objetivas, e qualquer dúvida, lógico, vocês vão postar em nosso fórum de discussão proposto para nossa segunda semana. Vamos aproveitar aqui e vamos repassar alguns pontos importantes que a gente já viu na aula passada, que também faz parte do conteúdo dessa aula, para que não fique nenhum tipo de dúvida. Primeiro, sobre o que é HTML. Então, HTML vocês já estudaram bastante na última semana, que é Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação hipertexto. Foi desenvolvido esse padrão, a internet como a gente conhece, inclusive o HTML foi desenvolvido pelo Tim Berners-Lee, e todo documento HTML vai ter a extensão HTML ou .html, mais comum vai ser o .html. E a gente pode criar um documento HTML em qualquer editor de texto simples que a gente venha utilizar. Dentro do contexto da web, então foi definido um novo padrão, que é o Web Standard até o momento, que é o XHTML, que é Extensible Hypertext Markup Language, que é o HTML em formato XML. O que o XML nos permite? Nos permite definir um conjunto de regras para que a gente construa um documento. Então, uma vez que a gente constrói um documento XHTML, quer dizer que ele tem um conjunto de regras definidos. Mas quem que define essas regras? Essas regras são definidas pelo DTD, ou Document Type Definition, que define qual que é o tipo de documento, que a gente vai ver lá no início de todo o documento XHTML, o doctype. Então, existem 3 doctypes que a gente pode utilizar, que é um esquema, um conjunto de regras baseado em XML, para que a gente possa construir o nosso documento. Então a gente tem um padrão que é o XML Transitional, que ele ainda aceita alguns elementos que são considerados em desuso, que não são recomendados pela W3C para a construção de páginas, mas é para quem está querendo se adaptar, sair do HTML tradicional e partir para o XHTML. O XHTML Strict, que é o formato realmente estrito, fechado, que apresenta tudo como realmente deve ser. Então, se eu abrir uma tag de parágrafo, eu sou obrigado a fechar essa tag. Se por acaso eu abrir uma tag de parágrafo
e na hora de fechar, eu fechar com um P maiúsculo ao invés de um P minúsculo, isso vai ferir uma das regras dentro do padrão XML strict, XHTML strict. E a gente tem o XHTML Frame Set, que anteriormente existia um modelo de desenvolvimento de layouts de documentos web que era baseado em frames, em cortes no documento. Então, para quem possui um website, possui um documento que já é existente, que utiliza frame, mas quer começar a migrar para XHTML, então pode utilizar esse modelo. O mais interessante é a gente estudar bastante o XML Strict, que é da forma mais estrita possível, que a gente aprende a construir os documentos mais bem formados possíveis. Um conceito que é essencial a gente entender dentro da estrutura do HTML são as tags, que são as palavras que são utilizadas para poder representar os elementos que a gente tem dentro de um documento HTML. Essas tags elas têm que ser bem formadas. Por exemplo, se eu abrir uma tag B que define um trecho em negrito, abrir uma tag parágrafo e depois fecho essa tag B antes de fechar parágrafo, quer dizer que o meu documento ele não está bem formado. Sempre as tags, a gente vai ter algumas tags que são chamadas tags duplas, onde eu vou abrir a tag ela vai estar entre o sinal de menor e maior, e a gente vai fechar uma tag posteriormente, quando a gente terminar algo que a gente quer realizar, também entre sinal de menor e maior, só que a gente tendo uma barra aí para poder representar o fechamento dessa tag. Então, basicamente, o nosso documento nosso documento HTML ele vai ser constituído de várias tags. Então, a gente tem algumas diferenças básicas entre XHTML e HTML que vocês já estudaram aí na última semana, que faz parte do estudo também dessa nossa semana. E a gente não pode falar da W3C, que a gente já falou na aula passada, mas é muito importante a gente frisar que a World Wide Web Consortium, que foi fundada pelo Tim Berners-Lee, ela é uma organização que é responsável por definir padrões e regular a forma de como a gente vai desenvolver documentos para a web, ou seja, é responsável pela padronização de documentos para a internet. Aí a gente está falando de HTML, HTML5, mas HTML, XHTML, e o que vem a ser o HTML5 dentro disso tudo? Uma organização chamada WHATWG, que é a sigla em inglês para Web Hypertext Application Technology Work Group, ela é uma organização que foi definida para, junto com a W3C, definir os rumos de desenvolvimento para a internet. Essa organização ela foi formada por grandes empresas como a Apple, como a Mozilla, como a Opera, e foi essa organização que definiu que iria se criar o HTML5 e não seguir os rumos definidos da forma que estava no XHTML. O HTML5 ainda não é um web standard, ele está definido para virar um padrão de desenvolvimento a partir de 2014. Então, até o momento, o que a gente tem como web standard, como padrão de desenvolvimento para a internet, baseado na W3C, é o XHTML. O HTML5 ele vai virar padrão, só que tudo que a gente aprende no HTML5, no XHTML, a gente vai continuar utilizando. Para a gente poder visualizar melhor quais as diferenças do XHTML e do HTML5, então, a gente pode ver que basicamente a gente tem um cabeçalho diferenciado. Quando a gente olha esse cabeçalho aqui do XHTML, que a gente chama de cabeçalho de validação, a gente até assusta, a gente fala, poxa, eu vou ter que decorar isso aqui? Não precisa decorar esse cabeçalho do XHTML, esse aqui vai ser padrão. Se eu quero construir um documento que vai utilizar o DTD, o padrão de validação strict, basta eu copiar esse trecho, eu não preciso decorar, bem porque qualquer erro que a gente tem aqui dentro desse texto, depois o meu documento não consegue ser validado. Então isso que a gente tem como cabeçalho de validação, onde ele vai variar entre strict, transactional ou frame set. Quando a gente já olha o cabeçalho de validação de um documento HTML5, ele já é bem mais simples. No doctype, ao invés de a gente ter toda aquela definição que é apresentada aqui em um documento XHTML, no HTML5 a gente vai ter somente
a definição do doctype e dizendo que é HTML. A gente nem tem dizendo que é HTML5. Dessa forma, o documento ele fica definido como HTML5, ou seja, uma estrutura bem mais simples, aonde fica fácil a nossa representação. Pessoal, então nessa semana, o intuito é que vocês já consigam construir um documento HTML de forma bem simples. Essa videoaula foi só para nortear vocês o que deve ser realizado. Não deixem de postar as dúvidas de vocês em nosso fórum de discussão e um bom trabalho durante essa semana.